Fala pessoas queridas, e hoje falaremos sobre depressão. Olá pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. E hoje falaremos de um assunto que uma paciente minha queridíssima pediu sobre depressão. Então, a gente vai falar alguns aspectos sobre a depressão e não especificamente os sinais, os sintomas que a pessoa tem que ter depressão, que aí hoje em dia na internet muitas pessoas conseguem acessar isso. Você joga no Dr. Google aí depressão, tem todas as características sobre a questão da depressão. O que a gente precisa entender é o que nos leva à depressão. E eu vou falar para vocês que existem praticamente 4 tipinhos de depressão que a gente tem que ficar de olho, ok? A primeira depressão, que eu não vou entrar muito no detalhe sobre isso, é uma questão que a gente já falou aqui sobre o vídeo no vampirismo, né? No vampirismo, tanto no vampirismo normal, como no vampirismo familiar. O Robson tá estressadão aqui que os cachorros hoje estão que estão. A gente já gravou um vídeo e os cachorros não param de latir. Falando, latir os cachorros que eu começar a latir pros cachorros. Mas tá tudo bem, tá bacana. Eu tô com o microfone e vocês estão me escutando bem, eu tenho certeza disso. Então o que acaba acontecendo? Olha só, um que a gente não vai fazer muito a fundo, que vocês já sabem, que eu já falei isso em vídeos anteriores para você, é aquela pessoa vampira que ela quer estar depressiva, porque dessa forma ela consegue chamar a atenção dos familiares, das pessoas que estão em volta, é o jeito que ela acha que ela consegue ter atenção para ela, ok? Então tem pessoas que ela está num caso, num processo depressivo, que ela gosta de estar ali e ok, não me tirem daqui, aqui tá tudo bem, eu já treinei várias delas, que eu já cheguei, diagnostiquei isso na cara dela e falei, olha, desculpa, você não tem depressão, o que você tem é carência, é diferente, né? E nessa carência ela acaba atraindo esse tipo, né? Então, o que acaba acontecendo é que ela tenta, num processo real e normal dela, estar sempre doente para os filhos, ou para o marido, ou para a esposa estarem próximos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu atendi alguns anos atrás, que foi assim. O cara, ele deu um chapéu na esposa, né? Chapéuzinho de couro mesmo, touro, né? Aquela coisinha de chifrinho, pulada de cerca básica, né? E tem vários nomes por aí. E aí, só que o cara, ele era meio assim, inocentão, e ele pagou com o cartão de crédito um motel. Só que a esposa que pagava as contas, entendeu? E quando ela bateu o olho e viu uma coisa estranha, falou, nossa, de quem que é esse lugar? E ela foi pesquisar, era de um motel. Obviamente, só tinha ele e ela no cartão, então se não foi ela, obviamente foi ele, né? E aí teve aquela discussão, tudo mais, e ficou naquele vai ou não vai, tanto é que primeiramente eu atendi ela, na época quando ela veio me procurar e a gente foi tratar, é porque ela teve um processo nervoso, teve uma paralisia facial, tudo mais em relação a isso. Tanto é que quando eu bati o olho nela, eu falei, você passou por um estresse emocional muito grande, o que que foi? E ela falou, putz, Maurício, olha, aconteceu isso, peguei meu marido traindo, assim, assim, assado. E eu falei, olha, neste caso de traição, você tem dois caminhos. Primeiro, se separa. O segundo, continua, só que ó, passa uma borracha. Esquece, porque senão a sua vida vai se tornar um inferno e a vida dele vai se tornar um inferno. Depois de muitos anos que eu tratei essa moça, que eu tratei o rosto dela e tudo mais, eu recebi uma ligação, uma mensagem, né, e pedindo um horário comigo, e a pessoa, na época eu tinha uma secretária, a minha secretária marcou tudo para mim os horários, e quando ela chegou, eu bati o olho nela, falei, nossa, você é aqui, né, eu já estava em outra clínica, né, que eu já estava trabalhando em outra clínica minha, e ela falou, nossa Maurício, que coincidência, porque foi indicação de vários amigos meus que estavam passando em você. E obviamente eu, como eu sou muito discreta, a primeira pergunta que eu fiz para ela, qual que foi? E aí, separou ou continuou? E ela falou para mim, continuei. E eu falei, a pergunta seguinte é, e aí, como tá? Ela falou, um inferno. Esse é um assunto para a gente falar em outro vídeo, tá bom? Mas é só para vocês entenderem um vídeo que eu tô falando no processo do vampirismo energético, que acontece em relação à pessoa querer estar assim.
E aí eu passei e fiz uns atendimentos com essa moça. Ela falou, Maurício, você não pode atender o meu marido? Eu falei, se ele quiser, eu posso atendê-lo, mas ele tem que vir por vontade dele, não pela sua vontade. E ela falou, não, ele perguntou para mim se eu tratava tudo mais. Eu falei, o que que ele tem? Ele falou, pânico e depressão. Eu falei, claro, atende isso de uma forma muito simples, isso é muito rápido de tratar. E aí eu comecei a tratar com ele, o tratar e fazer vários atendimentos nele. E aí chegou um momento que eu questionei. Ele falou, não, não, mas isso não foi nada não. Eu falava desse, isso não foi nada não. E eu falei, eu fui insistindo em algumas questões e assim, em termos de tratamento eu cheguei para ele e falei assim, cara, não dá. A gente tem que parar aqui. Se você quiser continuar, a gente continua. Se a gente não quiser, a gente para aqui que não vai rolar. Se você quiser tratar outras coisas, ó, bacana, legal, a gente trata. Por quê? Olha só o que aconteceu, para vocês entenderem como é o nosso processo mental, hein? No caso dele, obviamente, depois que ele deu a puladinha de cerca, a esposa dele, que estão juntos até hoje, inclusive, toda hora ameaçava o quê? Que ia dar o troco, que ia dar o troco, que ia dar o troco. E aí, obviamente, homem quando fala em tomar o troco em casos de chifre é o desespero masculino, né? Eu sempre falo isso. Então, o que acabou acontecendo? Ele ficou naquela, né? E aquela ansiedade, aquela coisa dela esperar o troco, né? Vamos dizer assim. E o que acabou acontecendo? Uma vez ele dirigindo, ele entrou em pânico, deu um surto no cara. Pluf. Aí o que aconteceu? Ligou para a esposa, falou, ó, tô aqui na marginal parada, chorando, não tô conseguindo sair, não consigo sair. E ela foi, pum, desesperada, até foi de Uber, táxi, sei lá, até o cara, pegou o carro, pois ele levou para o hospital, não sei o que mais, tratou ele a mil maravilhas e não sei o que mais. Aí, subiu o sinalzinho, opa, olha só a mente como funciona. Quando eu estou assim, ela me trata assado. Quando eu estou bem, ela me trata de outra forma. Automaticamente, o que aconteceu? Para que eu vou tratar da minha depressão ou do meu pânico se que isso faz com que ela cuide de mim? Perceberam o que acaba acontecendo? Então, esse é um tipo de depressão que a pessoa não quer sair dessa depressão. Ela não quer, porque é um jeito que ela consegue o quê? Chamar a atenção da esposa para a esposa, entre aspas, cuidar dele de uma forma diferente. E por isso eu virei para ele e falei, se você quiser tratar sobre outras coisas, legal, bacana. Agora em relação a essa outra coisa, não tem jeito. Por causa disso, expliquei tudo para ele, o que eu estou falando para você agora. Tá bom? Então, esse é só para levantar a bandeirinha, ó. Existe. Porque a gente não pode falar de depressão sem te falar desse caso. Tá bom? O outro caso, que eu já falei aqui para vocês também, em outros vídeos, mas vale a pena ressaltar, como a gente está falando sobre a depressão, é sobre a questão também de um vampirismo energético. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou dar o exemplo de uma menina lá do Rio que eu tratei alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás. Essa menina já estava há 5 anos com depressão, aquela depressão que não saía do quarto, não queria tomar banho, nada. Eu dei uma palestra lá no Rio, certa vez sobre a questão, algumas questões energéticas, e a mãe dessa menina veio falar comigo. E eu falei, olha, eu estou no Rio até amanhã, se ela quiser passar comigo e a gente fazer uma consulta, tudo bem, eu atendo ela. Se ela está nessa situação, eu posso atendê-la sem problema nenhum. E a menina topou vir passar em atendimento comigo. Aí quando eu bati o olho na menina, nas questões energéticas da menina, eu falei para ela, você não está com depressão? Ela falou, não, Maurício, toma um medicamento disso, aquilo, tudo mais, pam, pam, pam. Eu falei, olha, tem alguns quadros característicos energéticos na pessoa quando ela está com depressão, você não tem. Eu perguntei para ela, existe alguém próximo a você que tenha tido depressão antes de você? Ela falou, Maurício, a minha prima. Eu falei, vocês eram muito ligadas? E aí ela falou para mim, somos até hoje. Eu falei, então o que está acontecendo é um processo de vampirismo que acaba acontecendo de você sentir exatamente o que essa prima sente. Falou, me explica melhor. Eu falei, olha,
Aí eu expliquei as conexões pelo nosso baixo ventre, com essa ligação do nosso chakra e alguma coisa, como existe essa troca energética. Eu expliquei toda essa ligação de fios energéticos que acontecem, que eu não vou explicar aqui hoje. Depois, se quiserem, a gente pode falar sobre essas ligações mais para frente. E o que acontece? Dentro da lei do universo existe uma leizinha de quê? De equilíbrio. E aí o que acontecia? Elas eram tão ligadas, e essa prima dela ficou, vamos dizer assim, com essa depressão, que ela pensava muito nessa outra prima aqui, nessa menina que veio tratar comigo. E ela começou o quê? Vampirizar, 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 puxar energia, puxar energia, puxar energia. Chega uma hora que ela começa a entrar no vazio também. E aí quando começa a entrar no vazio que complica, por quê? Aí ela começa a puxar a energia que está aqui. Só que aí tem essa energia também negativa ou ruim que está com a prima. E ela começou a sentir o quê? Exatamente os mesmos sintomas da prima, que era, no caso, a depressão. Então ela ficou apática, triste, deprimida, não queria sair, não queria comer, não queria fazer nada. E todos esses processos que eu falei para vocês procurarem no Dr. Google depois, que vocês podem achar coisas lá sobre sintomas da depressão, tá? E aí, simplesmente no caso dela, eu falei, olha, temos que fazer alguns cortes energéticos, eu vou te dar algumas práticas energéticas, só que assim, você tem que se comprometer e fazer certinho todos os dias de manhã essas práticas e todos os dias à noite estas outras práticas. Ela falou, Maurício, eu topo. Ela fez certinho, foi disciplinadinha, bonitinha. 30 dias depois, ela estava zerada, sem nada, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque às vezes o processo energético em relação a tudo, a essa conexão energética pode levar a isso, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês em cima desta questão que a gente falou hoje, sobre essa questão do vampirismo, no caso daquele marido e da esposa, e no caso dessa questão entre as primas. Então, um caso foi por um processo de vampirismo que ele não queria sair desse processo e queria ficar depressivo porque a esposa dele tratava bem. Existem muitos casos desse e com certeza você deve ter alguém na família, algum conhecido que tenha um caso desse na família. E o segundo caso é um pouquinho mais difícil, porque daí tem que ter um olhar diferente, de um ângulo diferente, para você poder diagnosticar que essa conexão o quê? Que a gente tem. Tanto é que é aquela coisa, tipo, sabe que você bate o olho na pessoa e de repente você sente a mesma coisa que a pessoa está sentindo? É o que acaba acontecendo nesse processo energético de depressão também. Não só para depressão, como outras as coisas. Eu vou fazer um próximo vídeo para não se alongar muito neste, que vai falar sobre os outros dois tipos de depressão, tá bom? Um beijo no coração e fiquem com Deus.